Quando a gente trata de conjuntos, é importante ficar ciente que, dentre as opções que são mais relevantes, claro, são as operações com os conjuntos numéricos e as outras operações que não são as convencionais. Dentre as operações entre conjuntos que conhecemos bem, trabalharemos com união, interseção, diferença e poderíamos até dizer que isso aqui é uma operação complementar. Como é isso? Vamos apresentar agora. Para ficar mais fácil da visualização de vocês, pessoal, eu vou exemplificar. Suponha que eu tenho um conjunto A formado por 3 elementos. Imagina que eu tenho um conjunto B formado por 4 elementos. E eu quisesse para você te pedir a união entre eles. A forma de você representar esses conjuntos por união é dado por um U. A união B. O que é importante você estar ciente? Que, pessoal, operação entre números me gera um número. Operação entre conjuntos me gera um conjunto. Então, A união B é igual, abre o chaves, virou conjunto, um conjunto de elementos, tá ok? Esse elemento pertence ao conjunto A, ou esse elemento pertence ao conjunto B. Quando eu te digo que esse elemento pertence ao conjunto A, ou esse elemento pertence ao conjunto B, esse ou aqui que está no centro não faz papel de exclusão, ou um ou outro. Pode ser somente a um, pode ser somente a outro, ou pode só ser que seja a ambos. Como é que seria isso? A união, se eu fosse fazer a união pegando esses dois conjuntos, a união B, abre o chave, virou o conjunto. Conjunto de elementos que pertencem somente a A, pertence somente a B ou ambos. Então, ia juntar tudo. Então, só fica ciente que, por exemplo, o 2 e o X são elementos que pertencem aos dois conjuntos. Mas, apesar de pertencerem aos dois conjuntos, quando nós formos inserir na união, só vão entrar uma vez. Então, entraria 1, o 2 só uma vez, que pertence a ambos, o X só uma vez, que pertence a ambos, o Z e o W. Essa seria a união. Veja que esses elementos vermelhos, de vermelho em destaque, são elementos que estariam pertencendo aos dois conjuntos. E os demais pertenceriam somente a um deles. Se nós fôssemos representar isso por diagrama, é o que nós teríamos: conjunto A, conjunto B, e essa representação, qual a dica? Você começar pela parte que é comum a ambos. Então, quem é comum aqui aos dois conjuntos? Tanto o elemento o 2 quanto o X. Quem pertence somente ao conjunto A? 1. E quem pertence somente ao conjunto B? O Z e o W. Então, a união seria a junção de todos dos dois conjuntos, que iria gerar um conjunto formado por todos os elementos aqui, assim citados. Já outra operação que é muito famosa, usando essa mesma reunião de conjuntos, é a interseção. E a interseção, pessoal, que é representado como se fosse um U de cabeça para baixo, ele representa o conjunto formado pelos elementos que são comuns aos dois conjuntos. Então, a interseção B é igual a um conjunto formado pelos símbolos, tal que esse símbolo pertence tanto ao primeiro conjunto e, ao mesmo tempo, esse símbolo pertence ao segundo conjunto. Se eu te perguntasse desse jeito, então, quem seria a interseção B? O conjunto formado por quem? Quais são os elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo? 2 e X. Claro que poderia ser X e 2, não teria problema. Se eu te pegasse, nesse caso, se estivesse trabalhando com esses dois conjuntos aqui, A e B,
A interseção é justamente essa região comum que estou pintando para vocês. A interseção B seria a região vermelha. Nesse caso, a união. Nesse caso, a interseção. Imagina que eu tivesse um terceiro conjunto C de casa, e esse conjunto fosse formado por 3 e 5. Então, se eu te perguntasse quem seria a interseção C, quais são os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto C ao mesmo tempo? Não tem, né? Então, um conjunto formado por nenhum elemento, um conjunto vazio. E uma nomenclatura que é dada quando você tem dois conjuntos cuja interseção é vazio é denominá-los de disjuntos. Então, A e C são conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos são conjuntos cuja interseção é vazio. Acredito que essas duas operações ficaram bem simples para você compreender, mas se não entenderam, isso é perguntada, certo? A terceira operação que eu vou pegar esses mesmos conjuntos, vou até copiar aqui, ó. A terceira operação é a diferença. E a diferença trata-se como se fosse uma subtração. Então, o que é que eu posso fazer? A diferença, imagina que eu pego A menos B, então vai ser igual ao conjunto dos símbolos. Tá ok? Esse símbolo pertence ao conjunto A, ou seja, pertence ao primeiro conjunto, e ao mesmo tempo, esse símbolo não pode pertencer ao segundo conjunto. Se nós tivéssemos mais uma vez A menos B, tratando desses dois conjuntos, o que é que tem no conjunto A que não tem no B? O que tem no conjunto A que não tem no segundo é o conjunto formado por quais elementos? Somente um. Se eu quisesse B menos A, o que é que tem no conjunto B que não tem no A? O que tem no conjunto B que não tem no A seria Z e W. E se eu quisesse, por exemplo, o que é que tem A e não tem no C? O que tem no conjunto A que não tem no C é todo o conjunto A. Posso representar já dessa maneira. Se eu quisesse representar por diagramas, o que é que seria? Eu vou representar A menos B. Então, começamos com a parte comum a todos, no caso 2x, A e B. Somente a A, somente a B. Então, a região A menos B é a região que eu estou pintando de vermelho. É o conjunto de pontos que pertence ao conjunto A, mas não pertence a B. Fechou aí? E por último, a quarta operação, tá? A quarta operação, muitos a chamam de complementar. É o complementar de um conjunto. E essa operação aqui só funciona, só é interessante, quando um conjunto é subconjunto do outro. Não entendo? Vou pegar esses exemplos aqui mais uma vez. Imagina que eu tenho esses três conjuntos A, B e C, e eu tenho um conjunto D de dado. Então, se eu te perguntasse assim, o que é que eu completo em D para ficar igual a A? O que é que eu completo no conjunto D para ficar igual a A? Então, o que eu completo em D para ficar igual a A? Somente o 2. Eu só posso utilizar isso aí porque um conjunto está contido no outro. Em outras palavras, o complementar de D em relação a A é a mesma coisa de A menos D. Mas é a mesma coisa da diferença se eu garantir que o conjunto
D esteja contido em A, ou seja, quando eu trato de um subconjunto do outro. Já no caso, se eu quisesse o complementar de A em relação a B de Brasil, isso aqui a gente diz que não existe, porque não tem como só colocar elementos em A para ele ficar igual a B. Por mais que eu coloque Z e W, ele não vai ficar igual a B, porque ele tem 1. Então não existe. Não existe porque A não está contido em B. É como se nós tivéssemos assim, ó, conjunto A e, no caso, conjunto D. Dentro do conjunto D eu tenho 1 e X, e aqui tem 2. Quer que eu completo ao conjunto D para ficar igual a A? Porque eu completo ao conjunto dessa parte de fora, ó, que está dentro de A. Peraí que estou apagando aqui que eu fiz em demasia. Essa região é o que eu completo em D para ficar igual a A. Ok? A última observação quando a gente fala de complementar, para a gente começar a fazer algumas operações, é quando você faz o seguinte. Imagina que eu tenho agora um conjunto universo. E se nós lembrarmos, se nós tivéssemos um conjunto universo, qual seria o menor conjunto universo se eu tivesse A, B, C e D citado? Então, o menor conjunto universo seria formado por 1, 2x, ZW, 3, 5, ou seja, qualquer elemento de qualquer conjunto teria que ser elemento do universo. Então, quando eu pergunto para você quem é o complementar de A em relação a U, quem é que eu completo no conjunto A em relação ao conjunto U? Aí, se você abrir, ó, o que é que eu completo A para ficar igual a U? ZW, 3 e 5. Se eu colocar ZW, 3 e 5, esse conjunto se torna igual, esse conjunto vai se tornar igual a esse. Que eu poderia dizer que isso é o menos A, que também é simbolizado por A barra. Então, o complementar de um conjunto, quando ele não especifica em relação a quem, em relação ao universo. É tudo que tem no conjunto universo que não tem no outro conjunto. Então, o que é que tem no conjunto universo que não tem no conjunto A? Justamente Z, W, 3 e 5. Fechou? Vamos fazer algumas operações que você vai ver que é uma bobagem. Então, aplicando essas operações, vamos dar uma olhada no problema 5, que é um dos clássicos que a gente não pode ir para qualquer prova de vestibular sem visualizar um problema como esse. Numa prova de matemática de 2 questões, 35 alunos acertaram somente uma questão. 31 acertaram a primeira e 8 acertaram as duas. E 40 erraram a segunda. Então, o número de alunos que fizeram essa prova. Então, eu posso escrever aqui, ó, conjunto dos alunos que acertaram a primeira questão, conjunto dos alunos que acertaram a segunda questão. Essa região que eu estou pintando agora com vermelho mais escuro é a região dos alunos que acertaram tanto a primeira quanto a segunda. E toda essa região que fica aqui fora é a quantidade de pessoas que erraram as duas. Eu gosto de começar sempre pelo aquele que começa, que acertaram as duas. Então, ele diz aqui, 8 acertaram as duas. Então, aqui, 8 no centro. Quando ele diz que 8 acertaram as duas, aí ele afirma também que 40 erraram a segunda questão. Então, quem está fora da segunda questão vale 40. Então, quem é que vale 40? Essa região, mas aqui está fora. 31 acertaram a primeira. Preste atenção. Quando ele afirma que 31 acertaram a primeira, pessoal, aqui dentro tem que ser 31. Como aqui já tem 8, para formar 31, faltaram quantas? 23. Ou seja, quem acertou somente a primeira, 23.
Quem acertou a primeira foram 31 pessoas. 35 alunos acertaram somente uma das questões. Se nós analisarmos somente uma das questões, essa região que estou pintando de dourado, somente uma das questões. Aqui somente acertou a primeira e aqui somente acertou a segunda. 35 alunos. Então, como aqui tem 23, faltaram 12 para 35. E, por último, 40 erraram a segunda. Então, quem errou a segunda está fora da segunda. Quem está fora da segunda, eu estou pintando a segunda, então vai ser quem que está fora da segunda? 23, mas essa região aqui fora. Para faltar para 40, faltam 17. Então, o número de alunos que fizeram essa prova, a quantidade de alunos que fizeram essa prova foram 23, mais 8, 31, mais 12, 31 mais 12, 43. 43 mais 17, 60. Você não precisa fazer na minha velocidade, e sim você poderia facilmente somar todas elas. Beleza? Simbora, mais um clássico no exemplo 6. Um restaurante oferece pratos com até 3 tipos de carnes, picanha, frango e salmão. Em um determinado dia, 3 pessoas pediram as 3 carnes. 8 pediram picanha e salmão. 13 pediram frango e salmão. 11 pediram frango e picanha. E foram servidos 30 pratos com picanha, 40 com frango e 45 com salmão. 10 pessoas escolheram refeições sem carne. E o total de clientes nesse dia. Esse tipo de problema que você faz uma pesquisa é muito comum você usar os diagramas. Então, para ficar mais fácil de visualizar. E é isso que ele vai fazer aqui. Esse grupo que está aqui, eu vou chamar o grupo de pessoas que pediram picanha. Aqui o grupo de pessoas que pediram frango. Salmão. Quem não pede picanha, frango ou salmão são os que não comeram carne. E ele afirma que 10 pessoas escolheram refeições sem carne. Então, não pode estar em nenhum desses grupos. Então, 10 pessoas estão fora. Quando você começa com esse problema, você deve começar pela parte mais comum a todos, pela interseção. Então, ele afirma também no início que 3 dessas pessoas pediram as 3 carnes, aqui no centro. Voltando, 8 pessoas pediram picanha e salmão. Picanha e salmão está aqui, galera, ó. Essa é a região de picanha e salmão. Tem tanto picanha como salmão. Se ele afirma que são 8 pessoas, se aqui já tinha 3, faltaram 5. Depois ele diz que 13 pessoas pediram frango e salmão. Frango e salmão está aqui, ó, 13. Se 13 pessoas querem frango e salmão e aqui tem que dar 13, como aqui já tem 3, faltaram 10. 10 comeram só frango e só salmão, e não picanha. Mais uma vez, ele afirma que 11 pediram frango e picanha. Frango e picanha está aqui, são 11. E para que aqui dê 11, 8 para cá. E quando a gente sabe o total de pessoas de cada tipo, aí você consegue preencher os demais. Por exemplo, picanha são 30 pessoas. 30 pessoas tem que estar em picanha. Como aqui já tem 8 mais 3, 11. 11 com 5, 16. Para 30, 14. Ou seja, 14 pessoas comeram somente picanha. Também ele fala de 40 pessoas optaram por frango. Como aqui já tem 8 com 3, 11. Com 10, 21. Vai dar 40. 19 quiseram somente frango. E 45 pessoas querem salmão. Quando você analisa 5 mais 3, 8, com 10, 18. Para 45 faltam quantos, pessoal? Para 45 faltam 27. E a pergunta que ele fez, o total de clientes. O total de clientes é a junção de todos esses caras. Se você observar, 14 escolheu somente picanha, 19 escolheu somente frango, 27 somente salmão,
a quantidade de pessoas que escolheram exatamente dois dos três tipos de carne, 5, 8 e 10. Agora, aqueles que escolheram pelo menos dois, seria 2 ou mais, 5, 8, 10 e 3. E quem não escolheu nada, 10. Como ele quer saber o total de pessoas, então lá vamos. Já para ganhar um pouquinho de tempo, eu poderia fazer assim, ó. Nós sabemos que 45 é salmão, então tudo que tem salmão aqui é 45. 45 mais 10, 55. Vou pintar de dourado. 55 mais 8, 63. 63 mais 19, 82. 82 com 14, 96. E com isso, o total de pessoas pesquisadas, 96, B de Brasil. Continuando, pessoal, questão 7, extremamente importante, ele diz o seguinte: numa sociedade existem 35 homens, 18 pessoas que usam óculos, 15 mulheres que não usam óculos e 7 homens que usam óculos. Aí faltou um ponto aqui, ó. Qual o número de pessoas que compõem a sociedade? Então, o que é que acontece com esse problema? Esse problema, diferentemente dos outros dois que nós fizemos, que poderíamos colocar diagramas que envolvessem homens, usam óculos e assim vai, eu poderia fazer um pouco diferente, que particularmente eu gosto. Veja que nós temos homens e mulheres, e nessa percepção aqui, nós vamos optar ou é homem ou é mulher. Então, não teria interesse de colocar homens e mulheres como se fossem dois conjuntos com interseção, porque não vai ter nenhum que vai classificar como ambos, tá certo? Então, ou é homem ou é mulher. Mas nessa mesma relação, você tem homens que usam óculos, né? Homens que usam óculos, mulheres que usam óculos, e homens que não usam óculos e mulheres que não usam óculos. Então, nós podemos colocar assim, ó, óculos sem óculos. Então, que região é essa? Homens que usam óculos. Essa outra, homens que não usam óculos. Já aqui, mulheres que não usam óculos. E finalmente aqui, mulheres que usam óculos. Temos que 35 são homens, 35 está aqui embaixo. 18 pessoas usam óculos. Então, 18 pessoas são aqui, ó, nessa linha. 18 usam óculos. 15 mulheres que não usam óculos. Então, mulheres que não usam óculos, já preenchemos aqui 15. E 7 homens que usam óculos. Homens que usam óculos, aqui 7. Como nessa coluna todinha tem que dar 35, então para completar, aqui me faltam 28. De forma idêntica, como nessa coluna todinha tem que dar 18, para completar me falta 11. Como ele quer saber o número de pessoas que compõem essa sociedade, é a soma de todos esses resultados. Então, já somando aqui vai me dar 35, porque 7 mais 28 é 35. 35 com 15 dá 50. Com 11, 61. Letra E, de escola. E nós vamos seguindo. Questão 8. Em uma escola há um coral formado por 15 adolescentes. Desses, 5 sabem tocar violão. 4 sabem tocar piano. E 6 não tocam nenhum dos dois instrumentos. Representando o conjunto dos que fazem parte do coral por C, os que tocam violão por V e os que tocam piano por P, a expressão C menos P interseção V se refere ao grupo de adolescentes. Então, essa interseção é todas as pessoas do coral, exceto, retirando, as pessoas que tocam piano e violão. Então, são todas as pessoas do coral que não tocam piano e violão. Letra E de Enem. Mais uma vez. Vou pular a 9, vou para a 10 e depois voltaremos para preencher essa 9 com novo conteúdo. Simbora.
Essa questão 10 é uma questão de, como eu falo geralmente, por uma blindagem, porque possa ser que a pessoa tenha uma forma inteligente de cobrar um problema desse tipo. Em uma determinada turma, há alunos que praticam futebol, o conjunto A. Então, conjunto A, as pessoas que praticam futebol. Que praticam basquetebol, conjunto B. E que praticam futebol e ou basquetebol, conjunto C. O diagrama de Venn, como mostra, estão distribuídos esses alunos e a região preenchida pode ser representada por qual conjunto? Ele poderia te pedir a região preenchida ou a região rachurada ou rachureada. Em outras palavras, essa região cinza. Kenji, como é que tu gosta de fazer esse problema? O que é que eu gosto? Eu gosto de colocar elementos, como se fosse enumerando. Então, aqui a região 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a ordenação que você colocasse, o 1, ou 2 ou 3, não importaria. Quando ele pede na letra A a expressão A união B menos A interseção B interseção C, nós temos que lembrar das expressões numéricas. Quando nós temos expressões numéricas ou algébricas, primeiro a gente resolve onde, pessoal? A gente resolve o que está dentro do parênteses. Então, se você pega A união B, é a junção de tudo que tem A, de tudo que tem B, e que tem nos dois ao mesmo tempo também. Então, vai ser de 1 a 7. Eu poderia dizer que essa primeira seria todos os elementos de 1 a 7. Já a interseção B e a interseção C seria aquela parte comum aos três conjuntos. Se você observar a região que é comum aos três conjuntos, a única é o elemento 3. É a região que tem o elemento 3, porque essa aqui está tanto em A quanto B quanto em C. Então, se eu pegar esse primeiro conjunto e retirar o 3, daria a região de 1 a 7, excluindo a região 3 pintada. E não são todas essas regiões que estão rachuradas. A resposta da letra A está falsa. Poderíamos analisar a letra B também. Deixa eu colocar uma página aqui. Então, a letra B, fazendo aqui de vermelho, como seria? Seria A menos C unido com B menos C. Se nós lembrarmos o que é A menos C, é tudo que tem A e não tem C. Lembrando o conjunto A, é formado por 1, 2, 3, 5 e 6. O conjunto C é formado por 2, 3, 4. Então, se eu perguntar o que é A menos C, é tudo que tem A e não tem C, pessoal. O que é que tem no conjunto A que não tem C? Tem um 1, tem um 5 e tem um 6. É muito comum as pessoas tentarem argumentar, Kenji, mas tem um 4 em C e não tem em A. Não importa. A menos C é o que tem em A e não tem em C. Quando eu for unir com B menos C, olhando agora mais uma vez o conjunto B é formado por 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o que é B menos C? É tudo que tem B e não tem C. O que é que tem no conjunto B que não tem C, pessoal? Tem o 5, o 6 e o 7. Então, quando eu faço a união desses dois conjuntos, o 1 vai entrar, o 5 e o 6 também entram, mas só uma vez, e o 7 também. Se você analisar a região pintada, não é a região que contém os elementos 1, 5, 6 e 7. Então, a letra B de Brasil também está falsa. Poderíamos analisar a letra C de casa. Ele pede primeiro a união B, união C. A união B, união C vai ser a junção de todos esses conjuntos. Aí, com isso, a união B, união C seria exatamente todos os elementos que compõem as regiões
Então, estariam os elementos de 1 a 7. E quando eu tiro o conjunto C, que é 2, 3 e 4, o que é que significa? O que é que tem no primeiro conjunto que não tem no segundo? O que tem no primeiro que não tem no segundo? 1, 5, 6 e 7. Então, são os elementos, são as regiões que contêm os elementos 1, 5, 6 e 7. E não é a rachurada. Mais uma vez, a letra C está errada. Analisando a letra D de dado, C menos A interseção B interseção C. Então, C é a região 2, 3 e... é a região que contém os elementos 2, 3 e 4. A interseção B interseção C, nós já vimos, que é só limitado pela região que contém o elemento 3. E o primeiro conjunto retirando o segundo, vai ser a região que contempla 2 e 4. Então, se a região contempla 2 e 4, letra D de dado é a resposta correta. Fechou aí? Então vamos embora. Para a gente liquidar essa última parte aí que a gente pulou, a gente vai falar de uma situação que é chamada conjunto das partes. Alguns professores analisam essa parte aí, esse conteúdo, mais numa ótica de análise combinatória, mas a gente pode falar de diversas coisas. O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes, pessoal, nada mais seria do que o conjunto formado pelos subconjuntos de um conjunto. Não entendi. Vamos embora. Imagina que eu tenho um conjunto bem simples, o conjunto A, nesse caso só com um único elemento. Deixa eu colocar um elemento X. Sabe que é meu conjunto unitário, e a gente sabe que a cardinalidade dele é igual a 1. Se eu te perguntasse quais são os possíveis subconjuntos que eu posso formar com esse elemento, ou melhor, quais são os subconjuntos que eu posso formar desse conjunto? Os possíveis subconjuntos que nós conseguiremos formar, pessoal, é o conjunto vazio. Lembra que o conjunto vazio está contido em qualquer que seja o conjunto? Ou seja, um conjunto com nenhum elemento, ou no máximo um conjunto com um só elemento, que seria o próprio conjunto. Que, claro, que ao invés dessa simbologia, eu poderia também representar está contido em A. Então, eu consigo formar dois subconjuntos, e esse conjunto chamado conjunto das partes seria o conjunto formado por esses dois caras. O conjunto vazio e o próprio conjunto A. Esse aqui é o conjunto formado por todas as partes, ou seja, o conjunto formado por todos os subconjuntos. Se eu tivesse de forma paralela um outro conjunto B de Brasil, que eu dissesse para você que eu tenho dois elementos x e y, cuja cardinalidade dele, nesse caso, é 2, o que é que nós teríamos? Quais são os possíveis subconjuntos que eu consigo formar com esses elementos? Se eu tenho dois elementos, eu posso formar subconjuntos com nenhum elemento. Lembrando que o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, então consigo formar subconjuntos com nenhum elemento, consigo formar somente com um elemento. E no máximo, eu consigo formar um subconjunto com os próprios, com todos os elementos. Nesse caso, é como se eu te perguntasse quantas partes tem um conjunto B, quantos subconjuntos tem um conjunto B, são 4 subconjuntos. Então, o conjunto das partes de B é um conjunto formado por esses 4 subconjuntos. O vazio, que não tem nenhum elemento. O subconjunto formado somente com X. Outro subconjunto formado somente com Y. E um subconjunto formado tanto com X quanto com Y.
Se nós expandíssemos, quiséssemos analisar mais uma situação, imagina um conjunto com 3 elementos, x, y, z. Quais são todos os subconjuntos que eu consigo formar com ele? Eu consigo formar o vazio, mais uma vez. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Eu consigo fazer subconjuntos unitários. Consigo formar subconjuntos com 2 elementos. E, no máximo, eu consigo formar subconjunto com 3 elementos, e com todos eles. Se nós analisarmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, o conjunto formado pelas partes de C vai ter 8 elementos. Quando você trabalha com essa parte de análise combinatória, aí tem gente que já se aperreia. Isso é para quem lembra da análise combinatória. Quem já não lembra, a gente não viu esse ano no curso. É verdade. A gente vai ver isso com certeza. Nós poderíamos lembrar o seguinte: quando você pega combinações, são agrupamentos em que a ordem dos elementos não importa. E se eu dissesse para você que o conjunto é formado por x, y, z, ou y, z, x é a mesma coisa. Então, são agrupamentos que a ordem não importa. Além disso, e a ordem não importar, cada elemento não aparece mais do que uma vez no conjunto. Então, são combinações simples. Então, formar subconjuntos seriam de todas as maneiras que eu poderia fazer todos os possíveis agrupamentos. Por exemplo, se eu tiver 3 elementos, subconjunto de 3 elementos com nenhum, com 1, com 2 e com 3. É a mesma coisa. Mas para a gente não se estender e para não achar que é difícil, que isso aqui é uma bobagem, que é que eu preciso que você observe. Quantos subconjuntos tem o conjunto A? 2. Eu vou escrever assim, ó. O número de elementos das partes de A é igual a 2. Quantos subconjuntos tem B? As partes de B. Desculpe, quantos subconjuntos tem o conjunto B? A quantidade de subconjuntos que tem B são as partes de B, o número de elementos das partes de B, que nesse caso é igual a 4. Quantos subconjuntos tem C? É a mesma coisa de perguntar. Qual o número de elementos das partes de C? Se nós contabilizarmos, é 8. Quem é sempre uma potência de 2? E a resposta é sim. Onde 2 é a mesma coisa dizer que é 2 a primeira. 4, 2 a segunda. 8, 2 a terceira. Em outras palavras, é sempre 2 elevado ao número de elementos do meu conjunto. Então, se eu tiver um conjunto com N elementos, se eu te perguntasse quantos subconjuntos eu consigo formar, 2 elevado a N. E com isso a gente vai aplicar a última questão, que é a questão 9 que nós tínhamos pulado, que se refere ao jogo do NIM, famoso jogo matemático. E jogos matemáticos são muito importantes em aplicabilidades, e o Enem adora essa relação mais lúdica. O NIM é um jogo geralmente jogado em duplas. As jogadas são feitas alternadamente e cada jogador deve retirar, no mínimo, um palito ou, no máximo, todos os palitos de uma mesma fileira. Mas não pode retirar palitos de fileiras diferentes. O perdedor é aquele que retirar o último palito da mesa. A figura a seguir mostra as filas montadas por 2 jogadores como preparação para o jogo. Iniciado o jogo, o primeiro jogador decidiu retirar palitos da fila 5. De quantas maneiras distintas esse jogador pode retirar. Então, esse jogador, pessoal, ele pode tirar qualquer um dos palitos, formando subconjuntos unitários. Pode retirar 2 palitos, quaisquer 2, formando subconjuntos de 2 elementos. Ele poderia retirar subconjuntos com 3 palitos,
ou com 4, ou com 5, ou com 6, até 9. Então, a quantidade de maneiras dele retirar os palitos da quinta fila seria a quantidade de subconjuntos que ele poderia formar com esses palitos. Como eu tenho 9 elementos, 2 elevado a nona. Mas lembrando que quando eu pego 2 elevado ao número de elementos, eu estou contando, incluindo o conjunto vazio. E segundo o texto, ele tem que retirar pelo menos 1. Então, se eu colocar 2 elevado à nona, eu estou supondo também, incluindo a possibilidade de tirar nenhum. Então, eu tenho que pegar esse total e retirar essa possibilidade que ele deixa de tirar nenhum elemento. E quantas maneiras ele pode formar um conjunto sem nenhum elemento? É só o conjunto vazio, então menos uma opção. Lembrando nas propriedades, primeiro calcula a potência. 2 elevado a 9 é 2 vezes 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 2, 512. Menos 1, 511. Resposta, letra E de escola. Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que se debrucem em cima dos propostos. E qualquer coisa, contacte a gente. Abraço em vocês. Fique com Deus.